Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Ituano e Corinthians, partida que acontece em Itu. E após a primeira vitória no Campeonato Paulista com um golaço do Romero, o Corinthians busca aí a segunda vitória para chegar aos 6 pontos na competição. A partida é difícil, enfrentar os times pequenos paulistas fora de casa é bem difícil, mas o Corinthians vai aí com moral para buscar um bom resultado. Notícia importante aí, o Corinthians está fechando a contratação do Pedro Raul, está por detalhes aí de acertar essa contratação. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Do Corinthians no Paulistão, Lucas Veríssimo anunciou a sua saída do clube. O Timão não efetuou o pagamento ao Benfica da primeira parcela referente à venda dos direitos do jogador dentro do prazo previsto, e o clube português o negociou com o futebol do Catar. Ontem foi a vez do lateral Mateuzinho, que assim como o Veríssimo participou da pré-temporada, despedir-se do Timão e retornar ao Flamengo. Mateuzinho chegou a aparecer no material divulgado pelo clube que mostra as atividades diárias no CT e esteve no treino aberto realizado no Parque São Jorge no final de semana. Tem proposta em 3 atletas que nós estamos monitorando, que, se Deus quiser, logo dá certo. A gente está no mercado, a gente está monitorando. Mateuzinho do Flamengo é um deles? Já está no clube treinando, já foi contratado o Mateuzinho, já está fazendo exame, já está apto. Hein? Mas o acordo com o rubro-negro emperrou e ele foi embora sem sequer ter sido apresentado. Em nota, o Corinthians explicou que o empréstimo de Mateuzinho não ocorreu porque o Flamengo não aceitou nenhuma taxa de vitrine. O Timão teria proposto 20%, fixou o valor de uma possível venda ao Timão em 11 milhões de euros, quase 60 milhões de reais, valor considerado elevado pelo presidente Augusto Melo, e não abriu mão da cláusula de retorno imediato, pela qual poderia solicitar que o atleta voltasse ao ninho do Urubu a qualquer momento. Domingo passado, após a estreia corintiana no Paulistão em Itaquera, Augusto Melo já se mostrava pessimista. É uma cláusula que nós temos que ter um passe estipulado para que não aconteça igual o Veríssimo, para mim saber quanto eu vou pagar no atleta, porque eu não vou servir de vitrine mais para ninguém. Acabou. Aqui, empresário não vai mais colocar jogador para amanhã ele se valorizar aqui e tirar de graça. Mudou. Eu não aceito isso. Fica agora a expectativa em relação a Rodrigo Garro, o meia argentino, anunciado pelo Corinthians como reforço, mas que ainda não teve o seu nome registrado no bid da CBF. Segundo o presidente do Tajeres de Córdoba, clube que negociou o jogador com o Timão, o clube paulista ainda não depositou à vista 20 milhões de reais pela negociação e, por isso, a documentação do jogador ainda não foi liberada. Em entrevista na última segunda-feira, o diretor de futebol Rubens Gomes mostrou desconhecimento em relação à negociação. Pode já estar rápido? É documentação, só documentação, documentação. Em meio a este clima de indefinição, o Timão joga contra o Galo de Itu pela segunda rodada do Paulistão. Um jogo que tende a ser diferente em relação à estreia contra o Guarani. Certamente as dificuldades fora de casa elas são maiores, embora o Corinthians nunca jogue muito fora de casa, né? Pela presença do seu torcedor, do nosso torcedor, a gente sempre tem um ambiente muito, no mínimo, igual, quase sempre superior em termos de apoio. Um provável Timão em Itu deve ter Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranielli, Maicon, Matias Rojas e Matheus Araújo, Romero e Yuri Alberto. É um jogo duro, né? A gente sabe das qualidades da equipe do Ituano, uma equipe que já vem nos últimos 3 anos aí praticamente brigando para subir para a Série A, né? No Campeonato Brasileiro. O ano passado, inclusive, nos eliminou nos pênaltis, né? Aqui na nossa casa. Então a gente sabe que é um jogo duro, jogar lá é difícil, né? Buscar fazer um grande jogo, competir bastante para que a gente possa sair de lá com os 3 pontos. Nas próximas horas, Fagner deve ganhar a companhia de Pedro Raul no elenco. O atacante, que iniciou a última temporada no Vasco, transferiu-se depois para o Toluca do México, onde fez 4 gols e deu uma assistência em 19 jogos pelo torneio Apertura.
Pedro Raul tem 27 anos e deve disputar posição com Yuri Alberto. Bom, vamos falar do Pedro Raul, que nós já acompanhamos aí no futebol brasileiro, Goiás, Botafogo, Vasco da Gama. Não é uma transferência longa, ele não está há tanto tempo assim no futebol mexicano, mas é um jogador que tem, na minha opinião, as mesmas características do Yuri. Então, é um jogador que gosta da área, faz o pivô, não é? Então, tem uma semelhança. O Corinthians, eu não sei se está buscando uma alternativa para o Yuri, para ter mais uma opção, ou se imagina os dois juntos. O Mano Menezes sabe o que faz, já tentou o Pedro Raul no Inter, inclusive. Poxa, quando ele termina como vice-artilheiro do Brasileirão em 2022, naquela temporada do Goiás, muita gente queria. E o Vasco contrata, inclusive o Corinthians. O Corinthians queria contratar ele naquela oportunidade. É claro que aí ele vai para um 2023 em que ele não performa tanto assim. Porque ele não vai muito bem no Vasco, até sofre um período de jejum de gols. É vendido para o... Virou reserva no Vasco. Exato. Aí é vendido para o Toluca do México e há um meme na internet aí que o Thiago Volpe tem mais gols do que ele. Porque o Thiago Volpe bate pênalti e tudo mais. Ele tem só 4 gols, se não me engano, em 19 jogos. Para um centroavante é muito pouco. Então, assim, quando você pega o último ano, é ruim. Mas no Botafogo eu lembro dele fazer alguns gols interessantes e no Goiás especialmente. Eu tô vendo os torcedores do Corinthians meio preocupados. Eu não acho uma contratação tão equivocada assim. Eu talvez não pagasse o que ele vale ou o que o Toluca está pedindo, 5 milhões de dólares, que foi o que ele pagou para tirá-lo do Vasco. Eu realmente acho um valor considerável para você ter um reserva, porque a informação é que é para ser reserva do Yuri ou disputar a posição. A verdade é que eu acho, Renato, ele de uma característica um pouco diferente. Eu acho o Yuri mais atacando o espaço. É um jogador que tem a velocidade, embora também saiba fazer o pivô. Mas o Pedro Raul eu acho mais 9 de área. Eu já acho ele mais pivôzão e bom finalizador. Eu acho que o Yuri não tem nenhuma sombra, né? Porque o Felipe Augusto, que tinha essa característica, era um menino, era o único jogador que concorria. Agora se fala no Arthur Souza, também do time sub-20, mas calma com ele. O Yuri não tem substituto. Quando a gente fala, poxa, tirar o Yuri Alberto, vai botar quem? O Romero tá fazendo os gols, mas ele não tem uma alternativa até para, quem sabe, brigar por titularidade. Eu acho que é nesse sentido a contratação do Pedro Raul. Agora, o que ficou estranho é que o Mateuzinho já treinava no clube, parecia tudo acertado, inclusive o presidente afirmou que já estava tudo resolvido. E agora, já treinando, aí já mostrando a camisa do Corinthians, e simplesmente o negócio não funcionou com o Flamengo, não acertaram os detalhes do contrato e o Corinthians já desistiu da contratação, já comunicando o Flamengo, e ele vai retornar, vai ser comandado pelo Tite ou emprestado, enfim, não sabemos, mas no Corinthians ele não joga. Tem uma informação de que os empresários do jogador estão tentando reverter o negócio no sentido da compra definitiva, porque a negociação estava em vias do empréstimo. E agora, talvez, se o Corinthians quiser desembolsar, vai ter que pagar pelo menos 5, 6 milhões de euros, que era o que o Flamengo tinha pedido para o Bragantino. O Bragantino topou pagar, mas o jogador não quis ir. Mais do que pagaria pelo Pedro Raul? Pois é. Então, o valor está muito alto. E assim, eu concordo com o Corinthians desistir da negociação depois do que o Flamengo impôs. 11 milhões de euros em valor fixado não vale. O Mateuzinho não vale. Mas o Flamengo não precisa de dinheiro. Ele está querendo 5 milhões de euros pelo Thiago Maia, que é um jogador que eles nem estão utilizando para vender para o Inter. 5 milhões de euros. Mas parece que já está baixando para 4. Então, aí ok. Mas 11 milhões pelo Mateuzinho, então eu concordo com a desistência. Agora, tem um erro do Corinthians aí, né? Antes de assinar, anunciar, dizer que está contratado, deixar treinando, deixar vazar, mostrar ele no treino. Não, isso não pode acontecer. Talvez o Corinthians agora vai ter que pensar com mais carinho também no seu departamento jurídico, né? Nessas estratégias, em como que ele vai efetivar contratações, empréstimos, enfim, fazer a movimentação da negociação também no aspecto jurídico. Agora, o Garro também é outro jogador que todo mundo está esperando pela inscrição, pela chegada, pela possibilidade de vê-lo em campo. E o que está acontecendo aí? Está acontecendo que o Corinthians adquiriu uma fama de mal pagador nos últimos anos, especialmente por conta da gestão passada, e muitas equipes que estão negociando jogadores com o Corinthians, eles querem uma primeira parcela à vista para liberar a documentação. Aconteceu com o Félix Torres, com o Santos Laguna, está acontecendo agora com o Tajeres. Mas o presidente disse que não tem chance de melar o negócio, o presidente do Tajeres. Agora pela manhã ele falou mais uma vez. Só que ele está esperando ainda 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais para liberar a documentação. Se não pagar, não vai conseguir estar no bid, não vai conseguir inscrever o jogador. Eu acho que o negócio vai sair, só que o Augusto vai ter que abrir o cofre, né? Vai ter que pagar à vista pelo menos essas 2 primeiras parcelas, o Garro que custou 6 milhões de dólares no total.
Agora, que coisa, né? Só pra gente encerrar o assunto, tá na hora também de organizar a casa. Tem que organizar início de gestão. Claro. Não é? Ele até falou sobre o Rodrigo Caetano, que teve uma conversa, enfim, mas não tem ninguém, tem que pensar nisso também. E ele tá pecando pela falta de experiência. O Augusto até tem uma experiência na base, mas assim, quando chega num clube como o Corinthians, é óbvio que vai tomar algumas rasteiras, que vai tomar alguns baques e tudo mais. O Rubão e ele não estão conseguindo tocar o negócio com tantas atribuições. Falta um executivo de futebol. E além de tudo isso, o Campeonato Paulista está rolando, segunda rodada. Já percebemos a dificuldade da competição para todo mundo. O Palmeiras começou fora de casa, empatando diante do Novo Horizontino. São Paulo já empatou. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo com as notícias do Corinthians de hoje. Corinthians que enfrenta o Ituano fora de casa, vai em busca de um bom resultado para manter o 100% de aproveitamento no Paulistão 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.